Áudio-carta para a revista Inteligência Analítica, escrita em 15 de fevereiro de 2023. Carta de um traidor. Uma breve reflexão sobre as acusações de que sou um traidor e um fracassado que cuspiu no prato que comeu. Item número 1. O traidor. Eu apertei a mão do então deputado Jair Bolsonaro no início de 2017. O combinado era mudarmos o Brasil combatendo a corrupção, a mentira, o assistencialismo e tantos outros compromissos que acabaram entrando no programa do governo do então candidato à presidência da República. Nunca houve um pedido de obediência incondicional, um cala-boca moleque ou um direito à burra. Na época, a arrogância ainda não havia se manifestado e, muito pelo contrário, ele era receptivo às ideias que apresentamos, inclusive ideias as quais ele nunca havia defendido. Vejam o plano de governo. Eu jamais apoiaria um projeto totalitário, com raiz militar positivista e baseado no culto à personalidade, que caracteriza o bolsonarismo. Eu jamais andaria aos sorrisos e abraços com pessoas suspeitas de corrupção. Eu jamais apoiaria alguém do Centrão. Eu não mudei, não traí meus valores, não menti, não aumentei o meu patrimônio financeiro, inclusive o patrimônio dos meus filhos, e honrei o meu aperto de mão. Bolsonaro pode falar o mesmo? Após a vitória, gradualmente, as promessas foram abandonadas, e o famoso "conhecereis a verdade" foi esquecido e foi substituído pela mentira. O pior de tudo foi trocar o compromisso com a honestidade por políticos do Centrão. As suspeitas de corrupção apareceram, assim como o enriquecimento de pessoas ao seu redor. Mentiras, mansões, jet ski, sempre com aquela chantagem barata do "é isso ou o PT volta". Digam apenas uma única mentira que eu tenha contado, eu consigo falar e mostrar dezenas de mentiras contadas pelo presidente Bolsonaro. Item número 2. O fracassado. Pessoas covardes, estrategistas do xadrez 4D, Sun Tzu, mandam outros atacarem em seu lugar. Afinal, quem não se lembra daquele ato falho do Bolsonaro? Vocês civis vão na frente, eu vou atrás. Muitos brifados me chamam de fracassado. Pelo contrário, considero-me abençoado do ponto de vista pessoal, familiar, profissional, acadêmico, financeiro, entre tantas outras frentes. Evidentemente, sobrou apenas o prisma político, afinal, eu não fui eleito. Novamente, todas essas conquistas pessoais, familiares, profissionais, acadêmicas, financeiras, foram obtidas com muita dificuldade, várias derrotas, mas, no final, longe de serem fracassos. E todas, absolutamente todas, foram trilhando a verdade. O que me salvou das inúmeras armadilhas e encrencas da vida foi minha bússola moral, meus valores. Sempre me tiraram do lugar errado na hora certa. Tive que sair do Brasil e não fui eleito? Tudo bem, essa era a minha trilha. Aliás, a verdade que sempre me conduziu ao lugar certo não é democrática. Milhões de pessoas pregando a mentira contra uma única pessoa defendendo a verdade não transforma mentira em verdade ou errado em certo. Galileu, Copérnico, Darwin e tantos outros clamaram no deserto antes de terem a verdade sendo reconhecida. Segundo o critério dessa turma, Lula, eleito pela terceira vez, é o maior brasileiro de todos os tempos e Barrabás é superior a Jesus. Maquiavel, esse sim, um fracassado, falava que os fins justificam os meios.
Não é verdade. Você precisa ter limites morais. Os gregos definiam a política como a mais nobre das atividades humanas, porém, a afirmação faz sentido apenas se a política estiver pautada pela busca da verdade. Aliás, a raiz da palavra filósofo é o amigo da verdade. Para Aristóteles, a política é essencialmente associada à moral e à virtude. A própria palavra político significa filho da cidade. Em grego, a polis, a cidade, o estado, nação, era a origem das famílias que nela habitavam. A cidade era a mãe das famílias que lá viviam. Quando os políticos são filhos da polis, e essa é a raiz da palavra político, o resultado é o bem comum. O que é muito diferente quando a política é praticada pelos filhos da fruta. Enfim, esse fracassado gostaria de parabenizar os diferentes grupos que, graças à estratégia 4D, venceram. Parabéns a todos os grimaldistas e messalinas que se venderam ao bolsoleprismo. Fizeram um ótimo negócio. Qualquer troco que tenham recebido é muito mais do que vocês valem. O argumento utilizado por vocês de não podermos ser as virgens no prostíbulo, que provavelmente aprenderam com as suas progenitoras, será passado para suas filhas e netas, as próximas gerações de proxenetas. Seu sonho do Brasil permanecer sendo uma imensa casa de lenocínio, um bordel, está mantido. Eu sei que é difícil para vocês entenderem que, se você tem valor, não há preço que te compre. Gostaria também de parabenizar os covardes que se calaram diante do errado, com medo de serem difamados, cancelados pelo bolsoleprismo. Poderão viver tranquilamente em um país emporcalhado pela mentira. Afinal, o lugar de covarde é no chiqueiro. Parabéns também aos oportunistas que surfaram a onda do bolsoleprismo. Eu sei que nunca terão dor de consciência. Por último, parabéns aos degenerais e seus asseclas, muitos familiares. Vocês mantiveram intacta a República de Deodoro. Terceiro item. Eu cuspi no prato que comi. Peço para que parem de espalhar essa mentira, essa fake news. Eu nunca comi o presidente Bolsonaro. O próprio faz questão de se jactar como incomível, imbrochável e imorrível. Item número 4. Conclusões. Ok. Podem falar que traí o bolsoleprismo, um movimento corrupto e mentiroso ao qual nunca jurei lealdade, muito menos apoio incondicional, como os brifados gostam de exigir. Havia sim um aperto de mão, baseado em valores e princípios, com o objetivo de mudar o Brasil e não de deixar uma família mais rica. Podem falar que sou fracassado. Ok. Enquanto Lula e Tiririca são os vencedores, o Brasil e as famílias que nele moram é que estão condenados a mais 4 anos de República de Deodoro. Podem até falar que cuspo no prato que comi. Peço apenas que vejam a entrevista de Paulo Guedes sobre como negociaram de forma abjeta e covarde a minha cabeça para salvar a cabeça dos bolsonaristas com o STF. Esses sim fazem acordo com os ministros. O que eu quero ver é me chamar de corrupto ou de ladrão. E isso não fazem. Não tem uma única acusação. O que muitos não entendem é que uma derrota é diferente de um fracasso. Acredite, na minha trilha houve muitos espinhos e pedras, muitas derrotas pessoais, profissionais, acadêmicas, sentimentais, familiares. Já tive muitas frustrações e decepções e lido bem com isso. Hoje, inclusive, sou mais forte e maior em todos esses campos que acabei de falar. A derrota só te torna um fracassado, um escravo da mentira, se ela quebra o seu espírito, se ela quebra a sua coluna vertebral e você não consegue mais ficar de pé.
Só que eu entendo que esse conceito de ficar de pé é muito sofisticado para seres rastejantes. Porém, em outras palavras, perder a batalha é parte da vida do guerreiro. Perder a dignidade é opcional. Bolsonaristas, grimaldistas, positivistas, degenerais e outros seres rastejantes podem continuar se ufanando da lepra que são. Aproveitem o carnaval a som de Anitta e funk, ensinem suas filhas e netas a rebolarem, a se tatuarem nesse imenso bordel que é a República de Deodoro e mantenham essa tradição de todos serem grandes filhos da fruta.